Se você acha que assistir anime pirata é algo que nunca vai acabar, talvez seja a hora de você repensar isso. Porque imagine a cena, você entra no site preparando para maratonar aquele anime que você estava adiando há semanas e do nada a tela fica branca, episódio sem aviso, só uma mensagem dia dizendo que tudo acabou. Foi exatamente isso que aconteceu. O maior site pirata do mundo simplesmente desapareceu e agora você está em choque. Fãs confusos, teorias seguindo e a cada minuto em uma pergunta que não quer calar. Isso é o começo do fim da pirataria de anime? Ou só mais um capítulo dessa guerra que nunca termina? Fica comigo até o final, porque a resposta é muito mais complexa que parece. E o Brasil está muito mais envolvido. Você imagina. O site conhecido como Anime, que dominava o mundo dos animes piratas, saiu no ar no dia 13 de março de 2006, deixando milhões de usuários completamente perdidos. Para você ter uma noção disso, o tamanho que é isso, estamos falando de mais de 150 milhões de acessos mensais. É mais gente que numa plataforma oficial. E quando um número desse simplesmente some da internet, não é só um site, cara. É uma comunidade inteira que fica sem chão. Para quem usava esse site, para quem usava dele para receber mangá e este anime, a sensação é como se você estivesse indo comprar um lanche, chega lá, a lanchonete favorita sua tá fechada e você não sabe por que tá fechado. E essa é a sensação de quem realmente estava assistindo anime no Anime. Você simplesmente está fechado o seu restaurante, não tem como você comprar o lanche. Mas para entender o que realmente aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Para você que não está entendendo, você mesmo que caiu nesse vídeo e não está entendendo, o Anime não surgiu assim do nada. Antes ele existia como Zoro, isso mesmo, o imediato do no site chamava Zoro. É um site que cresceu absurdamente rápido, conquistando fãs no mundo inteiro, com uma coisa sim, acesso fácil, gratuito, praticamente ilimitado de anime. Só que como sempre acontece nesse mundo, a pressão começou. Organizações anti-pirataria começaram a surgir e o Zoro foi forçado a mudar. Ele virou a New White. E depois de mais um tempo, ele virou Anime. Isso mesmo. E isso não é coincidência, é um padrão. No universo da pirataria, você não destrói um site, você faz ele renascer com outro nome. E mesmo com todas as mudanças, ele só crescia. Para você ter ideia, em fevereiro de 2026, o site teve mais tráfego que a própria Crunchyroll. O site que é um site ilegal, superando a maior plataforma de anime do mundo. Isso mostra uma coisa muito clara. Não é sobre ser de graça, é sobre acesso. Durante muito tempo, esses sites ofereciam mais conteúdo, menos restrição e uma experiência até melhor do que serviço pago. E isso criou uma base gigantesca de fãs fiéis. Mas enquanto isso, a indústria estava sangrando. Os números começaram a assustar. As perdas com a pirataria chegaram a bilhões de dólares e não foi pouco. Foi um crescimento absurdo em poucos anos. A situação ficou tão séria que grandes empresas e organizações globais decidiram agir junto. E aí a coisa mudou de nível. Não era mais só derrubar um site, era caçar quem estava por trás. As investigações internacionais, bloqueios, rastreamento, uma ofensiva real. Então veio o golpe mais forte de todo. O Anime entrou na lista dos maiores alvos da pirataria do mundo. E quando um site entra nessa lista, é quase como receber uma sentença. Poucos dias depois disso, ele simplesmente saiu do ar. Mas aqui aonde a história fica estranha, porque não se sabe exatamente o que aconteceu. Não teve uma operação anunciada, não teve uma prisão divulgada e não teve uma explicação oficial. Só uma mensagem despedida em silêncio. Então, ao mesmo tempo, em outras plataformas, surgiram mensagens dizendo para você não entrar em pânico. Então, o que foi isso? O encerramento definitivo, prisão legal ou só mais uma pausa antes de voltar com outro nome? A verdade mesmo, ninguém sabe. Isso deixa todo mundo ainda mais tenso, mas uma coisa é certa, isso não é um caso isolado. Nos últimos anos, vários sites gigantescos foram derrubados. Plataformas conhecidas desaparecem uma atrás da outra. Mangás, anime, tudo sendo atingido. Uma limpeza em escala global. E o Brasil está no meio disso. Muita gente não percebe, mas o Brasil é um dos maiores públicos de anime do mundo e também sempre foi um dos mais ativos na pirataria. Por isso, operações contra esses sites já estão acontecendo aqui também. Autoridades brasileiras estão trabalhando junto com organizações internacionais, sites estão sendo bloqueados, páginas removidas e em algum caso pessoas sendo presas. Ou seja, não é mais só tirar do ar. Agora a responsabilidade quem cria. E isso muda completamente o jogo. Mas ao mesmo tempo, ainda existe um outro lado dessa história, porque assim a pirataria afetando estúdios, animadores, roteiristas, gente que muitas vezes já trabalha em condições difíceis, só que também existe um problema real no acesso legal. Muitos animes e mangás mauás não estão disponíveis oficialmente no Brasil, ou demora muitos anos para chegar, e quando chegam nem sempre são acessíveis para todo. Então fica esse conflito. De um lado, a
necessidade de proteger aí do outro lado, fãs que só querem consumir algo que amam, mas não têm acesso fácil. Muitos desses animes e muitos do mangá são dublados por pessoas comuns, dublam por fãs para que todo mundo tenha acesso. E ignorar isso não resolve o problema, porque enquanto existir demanda, alguém vai dar um jeito de oferecer. Sempre foi assim e talvez sempre seja. Agora a grande pergunta é: esse foi realmente o fim ou só o começo de mais uma transformação? Porque a história da internet já mostrou uma coisa: derrubar um site não significa acabar com a pirataria, significa que ela vai mudar de forma, se adaptar e voltar. Mas dessa vez tem algo diferente. Não é só derrubar um site, as autoridades estão mais focadas nas pessoas que estão atrás do site. Isso pode mudar tudo ou não. No final, o que vai mudar o futuro não é só a repressão, é a solução. Se as plataformas oficiais melhorarem, tiver mais acesso, mais preço justo, mais conteúdo disponível, a mudança pode acontecer de verdade. Se não, a história vai se repetir e novos sites vão surgir, talvez com outros nomes, talvez mais difícil de derrubar. Agora me conta aqui nos comentários se você usava esse site. Você acha que isso é o fim ou só mais um capítulo? E se você quiser continuar acompanhando tudo o que aconteceu no mundo dos animes, das recomendações até mesmo polêmica, já se inscreve no canal. E se você chegou até aqui, tem um bônus para você, sempre tem um bônus para você. Mas para você achar o nome desse site, eu não posso colocar simplesmente vídeo e nem falar ele, não de uma forma comum. Então vamos precisar de um personagem muito querido nos animes para que você entenda o nome desse site. O nome desse personagem é Satoru Gojo. Então o site tem a ver com Satoru Gojo? Não, mas sim com uma técnica dele, uma técnica inata. Ele usa a reversão de feitiço. Reversão, guarda isso. Você precisa dar uma reversão de feitiço no que eu vou falar aqui agora e você acha o nome do site. É muito simples. Online Animes. Agora você aplica a reversão de feitiço e você acha o site que é muito bom aqui no Brasil. É um dos melhores. Eu não estou recebendo nada desse site, não é uma propaganda. Eu não estou recebendo nada dele, mas ele é muito bom mesmo. E você vai achar graças a Satoru Gojo. Mas se você tem condição de pagar um espaço de anime, a Crunchyroll é o maior que tem hoje no mundo para você ver os melhores animes. Ela tem animes simulcast, que acontece quando sair no Japão, sai na Crunchyroll e na maioria das vezes sai dublado, que é incrível. Então a Crunchyroll é essa a melhor opção. Tem a Netflix, tá incrível com catálogo de até animes em live action. Então a Netflix também é uma boa opção. O Prime Video também é uma segunda boa opção, mas eu insisto, a Crunchyroll vai ser melhor para você. Então a gente vai ficar por aqui e se vê no próximo vídeo.